Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 18 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E nós que deixamos tudo? Para que um rico possa entrar no céu, ele deve se tornar pobre, partilhar tudo o que tem. Isso é humanamente impossível, mas não é impossível para Deus e para quem se abandona à sua graça. Assim continua a meditação de ontem sobre o trecho do jovem rico. Quem tudo deixa para seguir Jesus, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna, que tanto o jovem de ontem almejava. O único modo para realizar totalmente a nossa vida é perdê-la por Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho que hoje meditamos é a continuação do de ontem e assim deve ser a nossa meditação. O faremos utilizando o que o Catecismo da Igreja diz a respeito da ajuda aos pobres. É algo muito bonito e claro que podemos utilizar como meditação desse dia para aprofundar o texto que a liturgia hoje nos propõe. Meditaremos os pontos 2443 para frente. Deus abençoa os que ajudam os pobres e reprova os que deles se afastam. Dá a quem te pede, não voltes as costas a quem pretende pedir-te emprestado. Recebestes gratuitamente, pois dai também gratuitamente. É pelo que tiverem feito pelos pobres que Jesus reconhecerá os seus eleitos. Quando a boa nova é anunciada aos pobres, é sinal de que Cristo está presente. No ponto 2444, o Catecismo diz: O amor da Igreja pelos pobres faz parte da sua constante tradição. Este amor se inspira no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e na sua atenção aos pobres. O amor dos pobres é mesmo um dos motivos do dever de trabalhar, para poder fazer o bem socorrendo os necessitados, fala a carta aos Efésios. E isso não se estende somente à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. Esse é um pensamento muito claro em São João Paulo II. Em concreto, significa que quem tem força e inteligência para trabalhar não recebeu estes dons de Deus para enriquecer,
mas para ajudar os outros irmãos. A pessoa que recebeu de Deus o dom de ser empreendedor, isso é algo tão difícil. Junto a esse dom recebeu também uma missão, um dever, o de pastorear seus empregados, ou seja, ser um pai para eles, e ajudar a sociedade com seu trabalho, ajudar os mais pobres. Deus não deu o dom para ele fazer dinheiro, mas para fazer irmãos. São João Crisóstomo lembra com vigor: não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, são deles. Os bens que trancamos e acorrentamos são dos pobres. Sejam satisfeitas, antes de mais nada, as exigências da justiça, e não se ofereça como dom da caridade aquilo que é devido a título de justiça. É forte isso. Quando damos aos indigentes o que lhe é necessário, não lhe ofertamos o que é nosso. Somente estamos restituindo a eles o que lhe pertence. Mais que praticar uma obra de misericórdia, estamos cumprindo um dever de justiça. É muito forte isso que São João Crisóstomo fala e que a Igreja assumiu como próprio. Número 2445. O amor dos pobres é incompatível com o amor imoderado das riquezas ou com o uso egoísta das mesmas. E agora, ó ricos, chorai em altos brados por causa das desgraças que virão sobre vós. As vossas riquezas estão podres, e as vossas vestes roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem servirá de testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como o fogo. Entesourastes, afinal, para os vossos últimos dias. Olhai que o salário que não pagastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Tendes vivido na terra entregues ao luxo e aos prazeres, cevando assim os vossos apetites para o dia da matança. Condenastes e destes a morte ao inocente, e Deus não vai opor-se? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem mantimentos, faça o mesmo. Dai antes de esmola do que possuís, e tudo para vós ficará limpo. Se o irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem do alimento cotidiano, e um de vós lhe disser: ide em paz, procurai-vos aquecer e matar a sua fome, mas não lhe der o que é necessário para o corpo, de que isso lhes aproveitará? As obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem, nomeadamente, em dar de comer a quem tem fome, acolher os sem-teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus. Desde o Antigo Testamento, toda espécie de medidas jurídicas, ano de remissão, cancelamento do empréstimo e juros e da retenção do penhor, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano do justo salário, direito que os pobres tinham de recolher o resto da ceifa, o que ficava no campo ou caído no chão. Tudo isso é uma resposta à exortação do Deuteronômio: não faltarão os pobres na terra. Por isso, faço-te esta recomendação: abre a mão para o teu irmão, para o pobre e necessitado que estiver na tua terra. E hoje a nossa terra é o mundo.
número 2448. Sob as múltiplas formas, indigência material, opressão injusta, doenças físicas e psíquicas e, finalmente, a morte, a miséria humana é o sinal manifesto da condição congênita de fraqueza em que o homem se encontra desde o primeiro pecado e da necessidade que tem de salvação. Foi por isso que ela atraiu a compaixão de Cristo Salvador, que quis tomá-la sobre si e identificar-se com os mais pequenos de entre os seus irmãos. É por isso, os que se sentem acabrunhados por ela são objeto de um amor preferencial por parte da Igreja, que desde o princípio, apesar das falhas de muitos de seus membros, nunca deixou de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Fê-lo através de inúmeras obras de beneficência que continuam indispensáveis sempre e em toda a parte. No dia em que a sua mãe a repreendeu por manter em sua casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima respondeu-lhe: quando servimos os pobres e os doentes, é a Jesus que servimos. Não devemos nos cansar de ajudar o nosso próximo, porque nele servimos a Jesus. E Jesus faz sua esta palavra: pobres sempre os haveis de ter convosco. A mim nem sempre me tereis. Essas profundas reflexões do Catecismo da Igreja nos ajudam a entender melhor o trecho de hoje que agora vamos reler juntos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Podemos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases do texto ou da meditação que mais nos atinge.
Vamos nesse momento escolher um propósito que nos ajude a dar um passo na partilha. Como falamos ontem, será que estou dando dízimo? Estou apadrinhando uma criança do Haiti que tanto precisa? Como grupo de evangelização, estamos ajudando uma casa de acolhida dos irmãos de rua? Como casa de acolhida, será que estamos ajudando as casas que têm mais dificuldade? Enfim, estou amando o pobre que Deus me coloca diante dos olhos, recortando parte do que é meu? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Dificilmente um rico entrará no reino do céu. Paz e alegria a todos. Vamos partilhar para entrar no céu. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre e morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor,
Senhor.